Pronto, pessoal. Então, vou só seguir aqui. E aí eu fui escrevendo esse documento e essas poesiazinhas que eu coloquei foram fragmentos de coisas que eu fui escrevendo conforme eu fui tendo contato com a filosofia da diferença, conforme eu fui conhecendo o Cronopes. Tem vários pontos no texto que vocês apontaram que realmente preciso aprofundar, mas é porque eu fui deixando a escrita fluir, assim, eu escrevi na sexta e no sábado e não quis ir aprofundando para perder aquele fluxo que estava acontecendo. E aí tem a minha experiência dentro da matemática sempre foi muito ligado à educação inclusiva. A maior parte dos meus estágios foi com educação inclusiva. Só que é igual eu disse, eu sempre tive aquela sensação de que só se falava na escola sobre o que se faltava. Se faltava nas crianças, às vezes, uma atenção, uma questão intelectual, faltava muito por questões familiares, principalmente assim questões, às vezes os pais usam drogas, eu já tive muitos alunos assim, ou então está começando a mexer com crime, está apresentando comportamentos por conta daquilo. Isso tudo era um tipo de inclusão. Só um minutinho, deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Mas eu nunca tinha enxergado dentro da escola algum projeto que fosse com a potência dos alunos. Com a potência. Eu já tinha até tentado no estágio que eu peguei e reuni um grupo de alunos para a gente participar de uma competição científica, deu super certo, a gente ganhou. Foi a primeira vez assim que eu vi uma fagulha de potência na escola. E no jardim sensorial, que eu já falei tantas e tantas vezes, todo mundo já até conhece. Que eu gostei muito de participar, foi muito diferente para mim. Eu era um cara muito que acreditava nessa matemática fixa, de teoremas e tudo mais, não enxergar a matemática fora muito dos quadros, não conseguia conectar essas coisas. E aí, no Jardim Sensorial, foi a primeira vez que eu vi eu conseguindo aplicar a matemática através de uma conexão, através de um afeto. Tem a foto desse rapazinho aqui, o rapazinho estudando aqui. Ele não conseguia ficar na sala, ele tinha muita dificuldade, ele não conhecia os números, não sabia fazer um processo de contagem. E aí, com o jardim sensorial, ele pegava e sentava, fazia as tarefas dele, ele já chegava de manhã, já ia procurar a gente para ficar próximo. Eu consegui ensinar ele a contar usando as plantas, usando um ábaco. Então, foi a primeira vez que eu tive esse estalo. E também, essa senhora de amarelo aqui, aconteceu. A senhora de vermelho é a professora que era responsável, e essa de amarelo ela era uma senhora do EJA. Ela não tinha muita família, não tinha muitos amigos, ela era muito solitária, e ela visitava a gente quase todas as manhãs para ficar ali fazendo companhia enquanto nós estávamos fazendo a manutenção do jardim. E aconteceu uma coisa que eu nunca vou me esquecer, assim. Foi a primeira vez que eu vi que o afeto transmitia mesmo muitas coisas e conectava aí. Era o que depois eu escrevo muito como tu, é aquele movimento que suga toda aquela percepção ali, que cria uma memória coletiva. Nós, aqui no meio do jardim, tem vários tipos de texturas diferentes. E aí a gente colocava uns certos plásticos para que os gatos ali não ficassem mexendo na areia, não defecassem e tal, né? Porque as crianças andavam descalças. A gente tirando esse plástico, tinha um matinho chamado tiririca, um matinho assim bem só verdinho, ele é único, ele é bem resistente, dá em todo lugar. E essa senhora começou a chorar. E a gente não entendendo nada porque ela estava chorando, ela foi contar para gente que quando ela era criança, ela morava numa fazenda e ela sofreu um processo de ter sido escravizada. Ela sofreu com a escravidão. Ela era obrigada, desde criança, a catar esses matinhos xiriricas, botar numa caixa para provar que ela trabalhou aquele dia. E, assim, foi a primeira, igual eu disse, né, foi a primeira vez que eu vi o afeto funcionando e vendo que aquilo dali dava um caldo. Eu venho descrevendo aqui que antes de conhecer esses nomes da filosofia da diferença, o pensamento ameríndio, Deleuze e Guattari, já tinha algumas fagulhas. Então, o contato com o Cronopes, ele me trouxe muito uma luz sobre isso, mas também, igual eu digo aqui, sombras de mesma intensidade, porque aí minhas dúvidas se tornaram outras, eu comecei a enxergar as coisas que eu já acreditava de uma outra maneira.
eu sempre tive contato com rap, né? Igual eu disse, eu sou de uma periferia aqui, e a gente sempre teve os MCs locais daqui. Tinha uns MCs que eram mais do lado evangélico, uns outros MCs que eram do lado mais poético, e de uns outros que eram do lado mais criminal, assim, digamos. Então, foi uma coisa que sempre esteve em contato ali na minha vida. Nas praças, quando eu ia, sempre tinha aquele movimento daquela galera, desde que eu era muito novo. Quando eu me tornei adolescente, tinha batalhas sempre na praça, que sempre tinha um movimento também de cultura, de rock. A cidade toda passou por uma transformação muito grande, hoje em dia já não tem mais. Desde que teve o governo Bolsonaro, mudou muito a visão. O governo Bolsonaro ele afetou muito Brasília, né? Porque Brasília é o centro do poder e aqui é muito próximo, então afeta muito aqui. Afetou muito a dinâmica das pessoas e da ocupação dos lugares. Por exemplo, vou entrar já na Batalha do Museu, que era a maior batalha que tinha aqui da região toda. Você tinha várias batalhas periféricas que te classificavam ali para você rimar na Batalha do Museu, que é lá na Esplanada dos Ministérios. Você tinha uma ocupação ali no domingo, majoritariamente, antes do governo Bolsonaro, de pessoas que iam lá fazer música. Tinha muito disso, muito de grupos de dança que ocupavam aquele lugar, muito grupos de música, batalhas de rima, de fanfarra. Já participei de fanfarras várias vezes lá na Esplanada, naquela região ali, e pessoas que iam no museu. Quando teve o governo Bolsonaro, teve um movimento muito grande aqui em Brasília de todo domingo ter passeata patriótica dos patriotas. E aí era na Esplanada. Então, esse movimento dos patriotas matou completamente os outros movimentos, porque aí já eles incomodavam. Eu lembro a última batalha de rima que eu fui antes do governo Bolsonaro, já tinha, foi bem no dia da eleição, já tinham lá os bolsominions, eles arrumando confusão com a gente, vindo questionar a gente, vindo não sei o quê, e depois disso eles tomaram conta. Perdeu, morreu muito desses movimentos, e isso afetou toda a região. Mas, enfim, eu, assim, estou falando um resumo geral de coisas que eu percebo. Também vejo muito uma questão geométrica na batalha de rima, tanto da organização dos corpos ali numa roda, tanto na questão do transporte dessas pessoas até lá, porque essas pessoas elas têm que chegar nesse lugar, né? Eu trouxe as linhas de desejo, não sei se vocês já tinham visto ou ouvido falar sobre isso, porque em Brasília, no plano piloto, é uma cidade feita para carros, e aí você tem essas trilhas, deixa eu aproveitar a projeção aqui para eu mostrar para vocês. Você tem essas trilhas feitas pelos trabalhadores que estão indo para o trabalho, e muitas vezes também, né, a galera que vai para a batalha de rima. Aqui, ó. Essas trilhas, que elas são feitas pela galera que está andando por Brasília, que não foi pensada no urbanismo inicial deles, da construção, né, atravessando esses lugares. Aqui geralmente tem parada de ônibus, então a galera tem que atravessar. E é isso. E aí eu fui trazendo assim palavras, né, conceitos que me remeteram conforme eu fui lendo os textos. Eu ainda não coloquei a voz dos autores, estou no momento muito inicial. E aí queria ouvir vocês agora, se vocês tiverem alguma coisa para comentar. Acho que eu posso começar falando das linhas do desejo. É engraçado mesmo, porque Brasília não tem calçada, né? Não tem calçada, e aí é tipo esses descampadão, tipo, de uma avenida para outra, e não tem calçada para as pessoas andar, tipo, muito. E aí eu saía da casa do meu irmão, fui visitar ele esses dias, né, para conhecer, e eu conheci Brasília. Até depois eu lembrei, nossa, o Pedro tá lá, né? Mas eu tava lá no plano piloto, né? E aí não tem, aí a gente entrou numa discussão dessa coisa de não ter mesmo, porque não é para as pessoas andarem, né? Tipo, não é uma de você andar a pé. E aí eu saía da casa do meu irmão para a gente ir em algum lugar e aí tinha que andar e aí a gente não tinha onde andar, assim, ficava na avenida. Então, legal essas.
coisas da linha do... E eu até falei para eles, não, isso é linha do desejo. Aí eles falaram, mas o que que é linha do desejo? Eu falei, quando forma, o caminho que as pessoas andam. E aí forma Da hora. esse... Aí... E aí, bom, aí eu fiz alguns comentários aí, né, para você, Pedro. Inicialmente na leitura, eu pensei também que podia vir alguma coisa da educação inclusiva, e é isso. Em alguns momentos eu indago, né, e até você respondeu, né, o que que é. Só que aí, ó, por exemplo, você me respondeu lá uma pergunta que eu fiz, né, o que que essas imagens representam? E aí você me respondeu, né? O ambiente escolar sendo fissurado pelo jardim, só que aí agora você falando, você me contou outra história, entendeu? Você me contou a história da imagem da moça de amarelo, do EJA, entendeu? Então trazer essas coisas para o texto. Mas, mesmo assim, né, eu entendo que o seu projeto não vai ser sobre educação inclusiva, então talvez essas partes Uhum. aí sejam só um. é, uma ponto de partida, né, de falar sobre você mesmo e do seu trabalho, do que você tem vivenciado. Mas então, aí você traz outras coisas, entendeu? Você trouxe outros elementos enquanto você estava falando, trouxe a história da moça que a gente não vai saber pela imagem, né? Então, fazer essa construção aí. Então, quando eu faço essas perguntas, é para você tentar explicar melhor, porque os leitores que estão lendo não vão saber do que você está falando, só você sabe. Então, trazer aí o que que é o matemática de jardim, trazer mais o que que é o cronópios, são coisas aí que podem acrescentar no projeto. Então, é isso. E aí você traz as leituras que você tem feito, né? Então, você traz os conceitos de autofagia, você traz a cosmofobia, você traz o Estante Já, da Clarice Lispector, e aí trazer esses autores para começar a compor uma fundamentação, talvez uma fundamentação teórica ali, né, de algumas leituras que você tem feito, e trazer umas citações diretas ali para começar, porque eu vejo aqui que tem uma potência aqui e aí eu coloco, né, um esqueleto, e aí, só que para produzir o projeto tem que ter carne, né, músculo, pele, tem que produzir um corpo completo. Então, aí começar a trazer esses autores mesmo, citar eles, trazer o que que eles falam sobre esses conceitos, talvez, e por que que faz uma relação do que você está escrevendo. Mas no final, e aí você fala da Batalha do Museu, e aí você traz no final, que é o mais interessante, né? Que é a última frase, né, de onde você quer chegar, da Batalha da Rima, e aí eu coloco várias referências ali. Eu fui colocando aos poucos, então eu coloquei uma, que é a do Heinrich, a tese do Heinrich, que também vai falar sobre o hip hop, e aí ele vai trazer os elementos, e ele fala no geral, né? E aí ele vai trabalhar lá com a casa do hip hop, e aí aqui eu percebo que muito, se for para ser uma pesquisa da batalha de rima, né, e o que, que pode e ter em relação à educação matemática, você vai trabalhar o elemento do MC, né, então, que é um dos elementos do hip hop principais, então acho que pode estar muito abarcado ali, e aí depois eu pensei também, e é isso, e aí você pensa na geometria ali de como funciona a batalha do rap, da batalha de rima, mas também tem as questões de como o tempo que eles têm que fazer para rimar, o pensamento que eles têm, lógico, então tem outras questões ali que é claro, que a gente fica buscando conteúdo, né? Eu não gosto disso, de buscar coisas matemáticas nisso, acho que não tem nada a ver, mas se for para buscar, ainda tem algumas coisas que é possível pensar, assim, tem e eu não sei se você estava aqui, se você chegou a ver a apresentação do Lucas Fiore. Eu sei que o Edinho estava nesse dia, não lembro se você estava, eu acho que você estava também. E aí o Lucas Fiore apresentou lá, né, que ele fez do grafite. E aí que ele colocou, e aí ele coloca, ele põe pauta, né, na educação na etnomatemática. Eu não sei se é porque é IC, né? Só se a Andrea compartilhar o relatório. Mas talvez seria interessante, porque ele vai falar de uma coisa da geometria ali, de que tem conceitos matemáticos para fazer o picho também, né? Então, tem conceitos matemáticos, talvez, para fazer a batalha de rima, nessa questão do 4x4, 4x2, do tempo mesmo que eles estão ali e toda a estrutura. Se for pautar na matemática, né, que eu acho que também não precisa.
Mas o que que eu queria falar disso? Porque dá para usar elementos da batalha de rima. Então, e aí eu lembrei disso porque o Lucas, que também foi do Cronópios, aí eu acho que você não chegou a conhecer ele. Ele fez uma pesquisa com uma banda de música, sobre música. E aí ele usa conceitos da música na pesquisa. Então, ele vai falar sobre o dobrado e vai utilizar o dobrado de outra maneira. Então, maneiras de florear ali com a batalha de rima e educação matemática. E aí, e aí eu também trago a pesquisa do Luiz Felipe, que eu lembrei hoje de manhã, que também trabalhou hip hop e etnomatemática. Então, é uma matemática muito em ascensão, é uma coisa muito recente na educação matemática, inclusive, e aí eu só conheço eles dois de referência, então, talvez pegar essas referências do Luiz com a dissertação e do Henrique com a tese e transformar, fazer alguma coisa nessa relação assim, porque eu acredito que você tem os elementos suficientes para criar esse projeto, se for essa questão da batalha de rima que ficou bastante, que foi o que me pegou ali no final. Então, daí eu deixo as três referências e aí mais algumas coisas ali da fundamentação teórica que você pode trazer. Eu acredito que você já tenha os elementos completos para fazer um projeto de pesquisa. Eu acho que é isso. Eu deixei algumas sugestões de vírgula e alguma coisas assim, e depois você vê se faz sentido. E acredito que seja essa minha fala assim das coisas. Beleza, Mari. Eu acho que eu não vou entrar muito nesse negócio de matemático de jardim. Eu só meio que escrevi numa poesia minha ali e gostei, sabe, desse, por isso que eu coloquei. Acho que eu vou até tirar, porque senão eu vou entrar num compromisso muito grande, né, e não era essa a intenção. E sim, eu pretendo seguir nessa questão da batalha de rima. Eu não acho que eu estou buscando, assim, caçando uma geometria para entrar. Porque, por exemplo, eu estava refletindo sobre todo o processo de participar de uma batalha de rima, né? Então, tem o deslocamento, você tem a geometria do jeito que você vai se deslocar, se você vai de bicicleta, se você vai a pé, você vai ter caminhos diferentes, se você vai de carro, de ônibus, você chegar naquele espaço e ocupar. De que maneira que aquele espaço é ocupado? Que jeito orgânico que se forma a roda? Não tem uma ideia literalmente de um círculo, mas de uma organização das próprias pessoas. Essa meio que geometria sentida. Tem essa geometria que a gente calcula, uma geometria do carro, do ônibus, do círculo, e essa geometria que é sentida ali, porque no momento da batalha tá todo mundo em cima, tá todo mundo afastado, tem todo. Eu acho que tem um negócio aí. Roger? Bom, eu coloquei para falar logo em seguida, né, só para também situar esse momento aqui, né, do Pedro. Eu acho que esse é o momento dele produzir esse projeto de pesquisa, né? Eu acho daqui sair esse tema, né, para ele pensar, pensando já no projeto de pesquisa. Por que eu falo isso? Porque aqui ele trouxe vários elementos do processo dele. Eu acho que pro projeto não são esse processo é como se ele começou. Eu gostei dessa imagem que a Mariana trouxe. Hoje ele começou pela alma e agora ele vai construir o corpo com esqueleto, com músculo, com carne. E a alma, eu acho, de uma projeto de pesquisa está muito na pergunta, muitas vezes, na inquietação. Eu acho linda essa pergunta que ele termina ali, sabe? Quando eu leio geometria, eu não estou pensando na geometria matemática, mas estou pensando em medições do espaço. Talvez até uma palavra melhor fosse topologia, porque a topologia, ela vem do grego, né? É como estudo do lugar, né? E a gente pode pensar na matemática, né? Ela estuda as propriedades geométricas que se mantêm inalteradas. Quando um objeto sofre deformações, que tal pegar isso e torcer e pensar o que socialmente se mantém inalterado nesse movimento de resistência, movimento político, de ocupação? Eu acho que fica uma coisa tão incrível, dá para fazer tantas cartografias, e daí eu acho que daí nessas cartografias, já dentro da dissertação, que aparece essa política de escrita que o Pedro vai trazendo já aqui, que essas composições bonitas. Só que no projeto eu acho que ele vai precisar mais colocar o carão de projeto, porque assim para ter bolsa, é para ter uma carta de intenções para uma pessoa que não necessariamente opera na mesma lógica que o coletivo, mas assim, ele tem a parte mais incrível, que é uma pergunta forte, a meu ver, sabe? Se ele topar, já tinha conversado um pouquinho com ele antes,
Se ele topar trabalhar com essa pergunta, assim, com alguma variação, talvez só no lugar de geometria eu colocaria a topologia, porque a topologia é o estudo do lugar, inclusive questões geométricas, sabe? E daí te dá mais uma brincadeira. E o Diego, ele já usou isso daí também na tese de doutorado dele, a palavra topologia, nesse lugar, né? E daí, sabe, é fazer o que eu só colocaria como questão, tá, Pedro? Tem um trabalho lindo da Débora Fonseca, ela foi orientada pelo Márcio e pela Paula Maares, que ela trabalhou ela trabalhou com as ocupações das escolas para os estudantes de ensino médio há alguns anos. Vocês lembram disso daí? Das ocupações que teve no estado de São Paulo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que você tem dois caminhos possíveis. Você trabalhar com o passado, que é essas batalhas de museu, e pensar nesse lugar, né, do que foi e desse movimento que aconteceu, que de repente é capturado, e é muito legal. Ou você pode trabalhar mais num lugar do presente, e daí você trabalharia com os grupos aqui ao longo aqui, da região, que é muito forte, essa parte das batalhas de rima aqui. Você tem a casa do hip hop, você tem outros grupos, você teve aqui a batalha que aconteceu aqui, e trabalhar, digamos assim, no movimento presente, né? Eu acho que essa é uma tomada de decisão sua. Você quer trabalhar com esse lugar do passado, pensando nessas linhas de força, e cartografar, ou trabalhar com esse presente que está se atualizando as batalhas de rima aqui da região. E eu acho que essa é uma decisão que é importante você tomar, porque a partir disso talvez aquela parte de museu, da batalha de rimas do museu, poderia aparecer mais como uma introdução ao tema no seu projeto, e não um foco. Agora, se você decidir estudar aquilo como foco, é uma outra proposta, assim. É isso. E pensar nas partes do projeto, que projeto que eu preciso a partir dessa pergunta. E isso, sabe, é buscar uma revisão de literatura de cara, trabalho de Enrich e do Luiz Felipe, assim, eles são... É importante que eles estejam pela aliança, e também porque eles já dialogam de cara com isso. Pensar, sabe, na metodologia, eu acho que a cartografia dá muito conta, assim, sabe, de operar, porque assim você vai trabalhar com mapas cartográficos, pensando na topologia, isso faz muito sentido até no sentido da imagem, sabe? Você pode trabalhar tanto no lugar físico, de como que se reúnem essas pessoas fisicamente ali, porque elas estão na periferia muitas vezes, isso acontece na periferia, mas já acontece fora às vezes, enfim, como também esse lugar, mesmo essa brincadeira da métrica, sabe, do tempo, talvez é propor um outro tempo que não seja aquele tempo do Cronos, né? Quando você pensa que isso tudo pode aparecer, né? Não no lugar de fortalecer a matemática, mas para produzir possíveis leituras cartográficas da batalha, né? Eu acho que tem uma potência política, artística, estética, né? Ética, eu acho que tem muita coisa incrível aí. Mas, enfim, é isso que eu queria falar. Beleza. Edinho, deixa eu ver. Eu só queria comentar um negocinho antes. Eu vou realmente pensar se trabalhar com o passado presente, mas acho que fazer essa trajetória toda é interessante, né? A Batalha do Museu, pesquisado aqui que tinha sido, ela mudou muito de cara. Ela está acontecendo dentro de um evento, tal de in-game experience, então perdeu muito daquele elemento mesmo da roda da batalha. Hoje em dia está num palco distante, com alambrada da galera, tipo, ficou uma coisa meio esquisita. E o que que aconteceu? Que era o que eu queria mostrar para vocês, que eu acabei até deixando passar aqui. Deixa eu achar. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês do que aconteceu numa batalha do museu, que a polícia chegou lá oprimindo todo mundo. Tá com áudio? Não, não, Pedro. Eu acho que você vai ter que compartilhar a guia, não a tela. Ah, tá. Gente, mas não tá aparecendo a guia aqui porque eu tô em outra conta minha do Google. Manda o link para mim que eu É, compartilho aqui. tá. Depois eu Quando sei. você clica para compartilhar, embaixo não tem autorizar compartilhar o áudio? Vê se está ativado isso. Vou abrir aqui nessa outra conta do Google.
edição da Batalha do museu que foi interrompida por causa da polícia, os PMs enquadraram e revistaram todo mundo. E é muito engraçado ver a reação do Meleca quando o PM pergunta se a câmera tá gravando. Ele dá uma resposta inusitada. Veja comigo. Agora! Vamos de empolgar! Você é Deus, seu primo! Xinga de novo agora! Mão na cabeça, seu... Tá fazendo o que eu mandei mão na cabeça? Bora, tô fazendo o que também aqui, todo mundo! Bora! Um do lado do outro aqui, todo mundo! Bora, se essa... Cala a boca! Bora! Cala a boca! Cadê o teu desafiante aqui nessa... Cadê? Vamos mostrar quem é bunda, né? Quem tá de mochila, tira essa porra e coloca no chão. Bora! Bora! Anda! Bora, abre a mochila aí. Abre essa bolsa aí. Não quero nem saber, cala tua boca. Bora, mexe aí. Vai pro pedra aí. Vai com uma coisa aí. Aproveita e fica aqui do lado também, mão na cabeça. Deixa no som, mão aberta, mão na cabeça. Bora, mão na cabeça. Bora, abre a mochila aí. Joga tudo no chão aí, joga tudo no chão aí. Tá com pedra, Marcos. Mão na cabeça, perna aberta. Vou pular um pouquinho aqui para frente, ó. O que acontece foi meio que o motivo de um dos MCs que me fazia ter sumido da batalha. Mexe aí pra mim, mexe nas coisas aí. Bora, mão na cabeça, perna aberta aí. Tinha que sacana. É isso. Tá ligado aqui? Deixa eu ver. Tá desligando. Você sabia que teve uma Então, esse MC Meleca, ele era um dos principais que divulgava, que fazia a batalha ir para frente. Ele gravava para o YouTube as batalhas e teve essa abordagem, ele deixou a câmera filmando, né? E ele mente ali pro policial, né, e tal. Então, isso é uma coisa muito perigosa, porque aí eles ainda estão no DF. A polícia daí não vai fazer muita coisa porque o Distrito Federal é muito vigiado. Mas essa galera mora na periferia, sabe? Então, é muito perigoso. Aí, depois disso, esse MC parou, a batalha mudou muito. Não sei se eu vou pensar do passado ou do presente, mas queria colocar para vocês essa condição. Edinho. Pedrinho, parabéns por esse movimento. O que eu vou falar aqui são só ideias, tá? Acho que não tem nenhum conceito ali. Talvez pode ou não te ajudar aí na pesquisa, né? O Roger falando, você comentando, a Mary. Aí eu fui anotando aqui, pensar o território Rio Clarense, né? No caso, eu tinha escrito brasiliense, mas aí me veio a lembrança desse desejo, né? De operar com Rio Claro também, né? E não estar em Valparaíso. Então, assim, o território rio-clarense, você fazer uma composição dessas linhas, né? Desses caminhos trilhados do trabalhador e da burguesia, talvez no âmbito do Estado e do âmbito federal também. Então, seria ali os territórios do trabalhador e da burguesia, fazer um posicionamento ali político com esse tema, né? Pensei também em jardim sensorial e hip hop, como que a gente poderia fazer essa mistura desses tesões que você tem, né, com essa temática. Então, a como criar ali espaços que se operam ali em rizomas, né? Como a gente pode ali criar um espaço, um jardim sensorial e operar com hip hop junto,
né? Ou trazer um jardim para um espaço do hip hop. E aí eu acho que talvez liga com outra coisa que eu fui escrevendo, essas modificações, esses devires que podem vir a ser com as nossas ações de reflorescer Rio Claro. Talvez sair andando de skate, aquele skate louco que você tem, ou de bike, ou de moto, e junta a galera. E aí me fez lembrar muito de vídeos que tem, o pessoal sai de patins de skate com aquele chocalhozinho cheio de semente de florzinha ali e sai salpicando ali pelas cidades, né? E aí talvez seja um caminho cartográfico, né? Uma possibilidade de se mapear ali o Rio Claro, fazendo essas ações ali de plantar flores, né? E ir vendo esses caminhos trilhados também que são feitos pelo povo. Então, achei também uma composição da literatura, né? O Lucas e o Heinrich são os únicos que eu conheço nessa temática, eu fui conhecer em Rio Claro. Então, essa composição pode ser um adubo ali super potente, que tem um caráter super ético ali para pesquisa. A composição do seu trabalho ali como em poesias, né? Quando eu li a primeira página ali, eu não li as outras, hoje que eu fui ler a segunda e a terceira, mais cedo, e você traz mais essas criações, né? E talvez a gente conversou, né? Pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas depende muito ali do êxtase sei, uma ideia de compor pela estética ali, né? Pelas músicas que você vê, pelos versos que você vem criando. Seria essa, fazer uma crítica, né? Uma crítica política dos territórios trabalhador, da burguesia, essa relação, né, do jardim sensorial com o hip hop, né, como que a gente consegue operar com esses espaços, a composição do trabalho em versos, né, em hip hop, as geometrias urbanas ali modificadas por esses reflorescer, e a gente pode, essas ações, fazer esse movimento cartográfico ali de mapear as trilhas e os caminhos, e essa composição de literatura que é uma coisa muito boa. Acho que em síntese é isso. Beleza, Edinho, muito obrigado. Eu fiquei um pouco nervoso, assim, de fazer alguma coisa do jardim sensorial e tal, porque eu tive muitas mudanças nesse último ano. Então, eu estava morando em Ilha Solteira e eu fui para Rio Claro e agora eu estou aqui no Valparaíso. Então, assim, eu estou lidando com coisas que não são muito temporais de eu ter certeza de meses, de tudo. Então, eu não estou compondo com um grupo, eu estou sem um jardim para poder trabalhar. Então, isso que me deixou um pouco nervoso. Pode ser uma coisa de um projeto mais futuro, né? Roger? Eu acho que assim, tem algo que já você pode se comprometer no projeto agora, e tem coisas que podem ir atravessando o seu percurso de pesquisa, né? Edinho, eu acho que em algum momento com o Pedro e eu já conversamos sobre essa questão do jardim, de não ter mais o jardim aqui em Rio Claro. Porque se tivesse, era uma outra coisa, já não existe mais. E daí, para ele criar um jardim, isso aí pode inviabilizar como compromisso. Mas eu acho que isso pode aparecer no processo, depende, porque a cartografia ela não visa representar o acontecido, ela produz junto, né? E nesse movimento cartográfico dele, vou dizer assim, das batalhas de rima, ele pode aparecer esse jardim no meio do caminho, né? Só sugiro não colocar como compromisso por ele não ter esse jardim constituído no projeto, né? Deixá-lo mais simples, né? Nesse sentido. Esse lugar agora outra coisa, na verdade eu tinha levantado o braço para outra coisa. Esse lugar, né, por exemplo, eu vou chamar de captura da batalha de rima em Brasília é muito interessante. Quando eu falo assim de tomar um como eixo e outro, mas eu vou chamar como pano, como acompanhante, tá? Eu acho assim,
você pretende morar aqui em Rio Claro, Pedro? Sim. Porque, assim, morando em Rio Claro, é mais difícil ele acompanhar esses movimentos em Brasília. Então, a minha sugestão é que esses movimentos viessem atravessando e mostrando, não sei ainda como, sabe? Mas ele poderia, no projeto, aparecer como uma introdução, mas na escrita da dissertação ele ganha mais destaque como atravessamentos ao longo da escrita. É como uma cartografia que vai agenciando outros espaços de batalhas. Porque como ele vai estar à distância, assumir como eixo central, talvez, esse lugar de Brasília, ele vai ficar muito à mercê do midiático, que é o que ele vai ter mais acesso, do que ele, por exemplo, estar junto com os grupos, né? Aqui ele pode estar mais junto com os grupos, e essas histórias, esses movimentos, ele pode trazer em composição dentro da dissertação, assim, como atravessamentos, para mostrar os exercícios de captura. E eu já estou pensando aqui que que o Tratado de Nomadologia de Deleuze e Guattari poderia ser muito potente para falar sobre isso, sabe? A ideia de bando, a ideia de nômade, a ideia de estriar, de máquina de guerra, de aparelho de Estado, sabe? Você já tem um ferramentário muito potente para trabalhar com isso, né? E como você não vai, eu entendo que você não vai trabalhar com uma ideia de representar as batalhas, mas de criar, você tem toda a liberdade de trazer esses movimentos, esses vídeos, essas falas de outros lugares, inclusive de Brasília, né? Enfim, é isso. Obrigado, pessoal. Câmbio, só um segundinho. Perfeito, Roger. Não é esse compromisso de criar um jardim do zero, mas entre os caminhos e até o espaço do hip hop, plantar uma muda, fazer esses movimentos ali de ir salpicando sementes, né? Seria essa ideia no caminho, entre o caminho, entre os... Camila? Oi, Pedro. Oi, gente. Primeiro eu quero até me desculpar, assim, porque eu não consegui dar atenção devida ao projeto. Eu estou em umas semanas muito difíceis, a Dara ficou doente 2 semanas e tá tudo meio embolado. Mas, ouvindo você falar agora e ouvindo o comentário das pessoas, eu queria dar algumas sugestões, assim, que não sei se você conhece, aqui em Rio Claro tem algumas batalhas de rima que são interessantes de pensar, né? Tem tanto a Batalha da Estação, que ela acontece na estação de trem não, de certo modo na estação de trem, mas é na estação de ônibus, que também está junto da estação de trem, ali no centro, e tem a Batalha do Lago, que faz tempo que não acontece também. Ambas, na verdade, faz tempo que não acontecem, por conta de falta de investimento, né, em política pública. Mas aí eu fiquei pensando em sugerir a você algo no sentido de um diálogo entre essas duas batalhas, né? Você poderia, por exemplo, sei lá, fazer um trabalho de campo em Brasília e aqui, alguma coisa que pudesse dividir esses dois lugares, não a fim de compará-los, mas talvez no sentido mesmo de pensar como que esses dispositivos dialogam com alguma coisa que possa te interessar, não sei, em relação à cidade, em relação a algum lugar nesse sentido. E também, caso você tenha interesse em trabalhar mais com a questão da terra, né, tem alguns grupos aqui que são bastante interessantes. Tem tanto o Girassol, que é um coletivo aqui da Unesp, né? É um coletivo um pouco que agora está um pouco menos estruturado do que era antes, no sentido mesmo de ter orientação e tudo mais. Agora acho que ele está sem orientação. E um bastante estruturado é o Araucária, que tem inclusive apoio da FAPESP, e é bastante interessante, assim, um coletivo que trabalha com, inclusive, escolas, com espaços institucionais, que busca olhar para a agroecologia e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma caminhada, no sentido de pensar, associar esses dois elementos, mas tem um lugar que, se eu não me engano, o Araucária tá, mas é um projeto específico que acontece na periferia. Nossa, eu não me lembro exatamente o nome agora,
Caramba, me fugiu o nome. Mas tem uma Estação do Bem, se eu não me engano, que trabalha com plantio e produção de agrofloresta em umas comunidades específicas aqui de Rio Claro, que tem também eventos de hip hop e coisas do tipo. Então, eu não sei se poderia ser um caminho, mas não sei. Estou só elaborando possíveis lugares que eu conheço para te passar. É isso. Parabéns e espero que seja bom. Muito obrigado, Camis. E, nossa, eu que também demorei muito para mandar as entradas, pessoal, porque eu fui, né, pensando e para fazer aquela desorganização do tempo, porque as poesias que eu escrevi, elas foram escritas em momentos totalmente diferentes, eu fazia essa conexão ali, mas eu acho que no fim deu certo mesmo, demorando bastante. Muito obrigado pelas indicações, tá? Bia? Primeiro, bom dia, né, pessoal? Eu fiz. Eu fui escrevendo algumas coisas, lembrando de outras, indo, voltando, então eu acho que eu vou seguir a linha que eu anotei para eu também não me perder na fala, mas se alguma coisa ficar confusa, qualquer coisa eu volto, inverto, a gente vai se entendendo nesse meio. Eu acho que eu vou começar falando que, para mim, de tudo que você trouxe, eu acho que o que ficou muito foi a potência do encontro. Então, você começa falando como a minha história me levou a conhecer a filosofia e como isso me afetou. E aí, depois você vai falar do Cronopes, você vai falar do seu movimento, do seu encontro com as batalhas de rima. Então, para mim, tudo isso, eu acho que, se eu precisar resumir, eu resumiria em potência do encontro. Então, eu acho que, pensando na escrita do projeto, eu acho que dá para você, eu acho que isso seria legal você não perder de vista. Eu comecei primeiro pelo documentário, quando eu fui para o documentário, depois eu abri o texto que você compartilhou com a gente, e assim, logo de cara, ficou muito latente assim para mim quando a professora fala, você precisa ler mais. Então, ó, você está quase reprovando, você precisa ler mais. E aí eu fiquei pensando nesse ler, né? E aí, logo quando ela falou isso, eu fiquei, tá, de fato, assim, acho que pensando em experiência pessoal em escola, é muito difícil essa interpretação mesmo, estando na sala de aula de matemática, que muitas vezes o problema não é a matemática, é a interpretação. E aí eu falei, tá, vamos por esse caminho. Só que aí deu uma guinada para outro, e aí eu fiquei pensando, tá, então o que é essa leitura? Eu preciso ler o quê? E aí eu acho que o que foi muito a minha parte favorita, assim, desse curta foi quando, na primeira cena, quando os meninos estão correndo pro aterro ali, pro lixão, tem a placa, proibida a entrada de criança. E eles só passam. Então, vamos atrás de pipa, vamos atrás de se reunir. E aí, lá no final, quando o menino já leu o livro, já aconteceu, tudo que aconteceu, a câmera até fica mais na placa, né? Então, ele sabe que as crianças são proibidas de entrar ali. Só que o livro dele tá lá, ele só quer o livro dele, ele quer estar lá, sabe? Então eu vou até inverter a frase da professora, você precisa ler e interpretar o mundo, porque nessa interpretação a gente consegue se subverter. E aí eu lembrei, ano passado a gente fez a disciplina de etnomatemática com o Roger e com a Andrea, e uma das aulas a gente andou pelo campus, ficou pensando nos lugares, e aí eu vou até mandar a placa lá. Tem um funcionário aqui no nosso grupo, um tal de Roger Miarca, e aí ele foi lá no RU, e aí no RU tem uma placa, né? Deixa eu pegar aqui, que eu até deixei salvo. Não há mais venda de tickets de RU na hora, compras apenas via sistema de RU. Então, o RU, antes a gente chegava na RU e ficava na fila até 1h da tarde para ver se ia comer, e eu acho que faz uns 3, 4 anos mais ou menos que agora todas as vendas são online. E aí o Roger fez a seguinte intervenção, eu vou mandar lá no Cronopes. Não há mais rua, apenas sistema. Então, como essa leitura do mundo e essa interpretação do mundo, a gente consegue também interpretar o que não está escrito. Então, isso ficou muito forte para mim. E aí, nessa ideia de leitura do mundo também, eu lembrei de um livro, é um livro paradidático, infantil, que chama O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha. É um livro, tem acho que
30 páginas, eu li na época da escola, assim, Fundamental 1, e é um menino que ele não sabe ler, ele está na idade de alfabetização, e ele vai para a escola, ele observa a cidade, vai para a escola de ônibus com a mãe dele, e aí ele olha para as placas e nas placas ele vê, tem uma pasta de dente, tem uma placa que tem um sinal de proibido, mas tem alguns símbolos que ele não conhece, que são as palavras, são as letras. E aí um dia, com a mãe dele esperando o ônibus, ele fala, nossa mãe, como a gente sabe qual ônibus a gente tem que pegar para a escola? A mãe dele fala, a gente lê na placa o ônibus que vai para a escola. E aí ele começa a pensar sobre leitura, e aí ele chega na aula e a professora começa a fazer a alfabetização. Então, na aula ela fala A de ave, A de árvore, A de amigo. E aí ele sai da escola e ele começa a ver o A em todos os lugares. Ele fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Aí no outro dia ele vai e ele aprende o D. Então, D de dado, D de dedo, D de dourado. E quando ele sai da escola, as placas agora tem o D e o A e alguns outros símbolos. E aí ele chega em casa e fala assim para os pais deles, nossa, mas quem que tá fazendo isso? Então, todo dia, quando eu durmo, quando eu tô na escola, as pessoas pintam as placas e começam a colocar as letras. E aí o pai dele fala, né, que agora você tá aprendendo a ver o mundo. E ele fala... eu achei o PDF do livro, depois eu posso compartilhar também. Aí ele fala que ele já sabe ver desde pequeno, né? E o pai dele fala, mas você está aprendendo a ver o que você está lendo. Então, eu fiquei pensando muito nessa coisa do aprender a ver. E voltando para o documentário também, como ele começa a ver o mundo. E aí ele vê o mundo, começa a ver o mundo com o livro, e aí, assim, só abrindo N discussões, N horizontes que você pode caminhar, sabe? Acho que foi isso que foi me passando. Então, o ver o mundo em comunidade, quando o Lucas, no documentário, vira para a vizinha e fala, o que é a Aurora? A Aurora é minha vizinha, mas a Aurora também é o sol nascendo. Então, essa leitura de mundo com o que está escrito, com o que está posto, com o que não está posto, mas está lá. Enfim, eu acho que esse foi um caminho que eu percebi também. Outro ponto das linhas de desejo. Aqui na Unesp a gente tem algumas, principalmente lá nos blocos didáticos, então, e eu achava muito legal, quando eu estava na graduação, a gente sempre falava, né, nossa, esses caminhos sempre são as hipotenusas, todo mundo é matemático, porque todo mundo pega a hipotenusa, ninguém faz os catetos, né, e então essas linhas de desejo também, fiquei pensando, que se produz espontaneamente, por assim dizer, em espaços inflexíveis, em espaços rígidos, que são, em essência, rígidos e a gente espontaneamente faz. Então, eu não vou dar a volta pelos catetos, em termos matemáticos, eu vou cortar aqui no meio, porque eu preciso, porque eu quero. Então, também uma discussão do que é desejo, dessas linhas de desejo, o que é uma necessidade. Porque, eu tô atrasada para aula, eu não vou dar essa puta volta aqui, sendo que eu posso cortar aqui no meio. E tô só falando, se alguma coisa ficar confusa, você me para, tá? Então, aí outros horizontes possíveis, juntando com o livro e com o documentário. Formas de aprendizagem que escapam aos caminhos rigidamente planejados pela escola. Então, quando o Lucas lê e começa a organizar a revolução lá na escola, aí a professora entra em contato com o diretor, entra em contato com a mãe. Então, esse menino aqui tá lendo essas coisas do cão, tá lendo essas coisas perigosas. Porque esse movimento que ele fez não estava nem um pouco planejado pela escola, pelo percurso educativo dele. E o que isso gera? E como a leitura e o entendimento da leitura e da educação como prática de criação de sentidos e relação com o mundo. Então, ele começa a conversar ali, começa a conversar com outras pessoas, e aí trazendo um pouco para a batalha de rima, quando pensando na pergunta que você coloca, né? Então, a reinvenção dos espaços. E aí eu vou pular para o final que eu fui escrevendo conforme vocês foram discutindo. Então, como a batalha de rima é uma leitura do mundo, como a gente aprende a ver com as batalhas de rima, pensando mais na pergunta que você coloca lá no final, né? Eu tive uma professora também, eu cresci em São Paulo, fiz todo o meu ensino médio lá, depois eu vim para Rio Claro, mas eu tive uma professora que ela era uma das responsáveis pelo Islã da Guilhermina. Então, o Islã, esse movimento esse
campeonato, né, por assim dizer, de poesia falada, e lá na Zona Leste é muito famoso o Isla da Guilhermina. E aí também é muito, então, mensalmente, acho que é a última sexta, a última terça, não vou lembrar agora, mas do lado do metrô se juntam as pessoas que vão competir, que vão assistir, e é muito legal. Então, assim, o final do meu ensino médio inteiro era o rolê, assim, toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, a gente ia pro slam. Era uma forma de ocupar o espaço ali. Quem foi a Cristina Assunção, Cami. Ela me deu aula de história. E a gente ficava lá até a noite, e era uma forma de ocupar aquele espaço, porque ali à noite era muito mal iluminado. Então eu precisava ir até o metrô, e aí eu tinha duas opções. Ou eu pegava o ônibus lá e parava mais longe da minha casa, só que era mais rápido e eu gastava menos. Ou eu ia de metrô até outra estação, pegava um ônibus e aí sim ia para minha casa, só que era mais caro, demorava mais, mas era mais seguro. Então, e com o slam, eu me sentia muito mais confortável de estar ali e pegar um ônibus e chegar mais rápido na minha casa. Então, como o slam também foi esse movimento de ocupação do metrô, porque tinha a passarela que cruzava a radial e ali era iluminado. As praças ao redor e os pontos de ônibus ao redor, se tivesse gente, bem, se não, bem também para você, se vira, sabe? Então, a batalha de rima como leitura do mundo e como ocupação do mundo. E eu acho que isso vai muito com a pergunta que você coloca no final. E aí, acho que uma última pergunta, assim, que eu não tenho resposta, é só uma coisa que me veio, assim, eu acho legal talvez atritar, é que a gente tem as linhas de desejo na arquitetura, que elas vêm desse movimento espontâneo, de você não ter um espaço planejado para pedestres, por exemplo, mas as pessoas começarem a traçar aqueles caminhos, só que agora o que está acontecendo é um movimento que, propositalmente, esses caminhos não são traçados, então vamos ver para onde o pessoal vai. Então, eu quero ir de A para B e esse caminho aqui é uma linha de desejo. Então, aí sim, esse caminho vai ser asfaltado, vai ser pavimentado. E aí eu coloco, né, o quanto de subversão tem em linhas de desejo e o quanto de cooptação está tendo em linhas de desejo. Então, qual que é, onde está essa linha, sabe? E aí eu acho que é só uma coisa para tritar e para se pensar também, porque como a gente se subverte nisso quando agora, assim, os arquitetos aqui são muito bons, eles deixaram aqui, por que eles vão ter trabalho dobrado? Vamos dar essa liberdade e depois a gente pavimenta, depois a gente concreta. Então, acho que só também para atritar algumas coisas. Eu acho que é isso, são muitas coisas, eu acho que eu abri várias portas, eu acho que eu me senti abrindo várias portas, no caso, né? Eu acho que horizontes possíveis de discussão, eu acho que agora o exercício mais difícil é ser de sentar e pensar, tá, para onde eu quero ir, pensando novamente que é um projeto, você tem 20 páginas, um espaço limitado, e você precisa se fazer o mais claro possível nessa comunicação de ideias. Mas eu acho que eu gostei muito da forma como você escreveu, da forma que você trouxe isso, e foi muito legal fazer essa leitura. Muito obrigado. Essa questão de ler o mundo, o Heinrich fez isso comigo um dia, no Cronops. Eu estava lá, bonito, assim, fazendo minhas escritas e tal, todo mundo conversando, aquele debate, e aí ele começou a ler uma notícia, o que para mim era uma notícia do jornal, assim. Ele só trocou o estado por Rio de Janeiro, foi bem naquela época que teve aquela mega operação, aquela chacina absurda, e ele foi trocando algumas palavras, e para mim ele estava lendo uma notícia de jornal. E aí, quando eu me atentei, ele estava lendo um texto que era do Deleuze e Guattari. Ele estava lendo um parágrafo e trocou algumas palavras e parecia muito a manchete. E eu fiquei tipo, caraca, isso daí não é uma ideia de um filósofo francês lá do blá blá blá. Não, isso daí é um jeito de ver o mundo, é uma lente. Então ele colocou uma lente ali para mim naquele momento. Eu me senti muito assim. Em relação à potência do encontro, realmente, né? Todo momento do meu texto eu estou falando sobre potência do encontro, né? Como eu me encontrei com a matemática, como eu me encontrei na caixa de isopor que eu vendia salgado, como eu me encontrei no skate, e como eu me encontrei com outras pessoas e tal. Então eu vou refletir sobre isso. Muito obrigado. Acho que tinha mais algumas coisas para falar, só que eu acabei até me deixando escapar, depois eu posso voltar em algum. Sou eu.
Não sei se alguém quer falar antes, porque eu já estou começando a falar de novo, né, pela segunda vez. Então, pensando assim no pesquisar, né, que batalhas de rima, Brasília, aqui, eu acho que assim, eu acho que Brasília, como você vai vir para cá e como é 2 anos, eu acredito que Brasília fica ali num contexto histórico da batalha de rima, do seu contexto da sua vivência da batalha, né? E um contexto político, mas e é uma indagação de que o que você vai encontrar em outras batalhas de rima, que no caso, por exemplo, do interior de São Paulo, né? Pensando aqui, que se não é aqui porque acho que não dá para delimitar que batalhas de rima você vai observar agora, entendeu? Então, eu colocaria interior de São Paulo, por exemplo. E aí mapearia batalhas de rima do interior de São Paulo, né? E aí, nessa questão se acontecem as mesmas coisas que aconteciam, por exemplo, na Batalha de Rima de Brasília, se é os mesmos movimentos, se tem as mesmas familiaridades ali, né? E aí eu acho que desse contexto histórico, assim. Mas então, aí pensando nas batalhas de rima do interior de São Paulo, porque eu pensei, se aqui em Rio Claro não tá tendo, mas aí eu descobri, procurando descobrir, né? É, Limeira, Piracicaba, Campinas, com certeza vai ter muita coisa, né? Campinas principalmente. Mas a gente tem, e tem contatos aqui na Unesp, a gente sabe, tem a Delorde da Geografia, que aí é uma abertura aí para outros, porque ela deve fazer em outras cidades, né? Não aqui em Rio Claro. E tem o Santito, e aí que a gente conheceu no passado. E o Santito, eu fui procurar o Instagram dele, né? Daí, achando o Instagram dele, continua tendo a Batalha do Parque. Acho que a Cami comentou, né, da Batalha do Parque. Só que não é mais no lago, na praça, aos domingos na Praça do Examine. Agora, que Examine que é, eu não sei, mas tá acontecendo em algum Examine aqui, em Rio Claro, todo domingo, inclusive estão ativos aí no Instagram. Então aí, ó, já tem, tipo, a Batalha do Parque aqui em Rio Claro acontece todo domingo na Praça do Examine. Então tem esses caminhos dessas pessoas, né, e tem essas possibilidades, seja do interior, ou seja aqui, a batalha aqui de Rio Claro. Então, e aí a Bia veio falou do slam da Guilhermina, e eu conheço do slam da Guilhermina uma slammer, né, que é a Queen, que ela é trans, e ela apresentou no Ação Educativa no seminário que eu fui, e é legal pensar, e aí tem o Trans Slam, que acontece lá na Zona Leste de São Paulo também, que eu acho que é um adjacente ao slam da Guilhermina, que eu acho que saiu dali, o slam trans, e aí pensar em outros corpos, né, que habitam ali a Batalha de Rima também, talvez. É só porque daí é que eu conheço a Queen e a Bia falou do slam da Guilhermina lá. Mas é mais ou menos isso de onde você vai fazer, né? Então, interior de São Paulo, ali, Limeira, Piracicaba, Campinas, ou aqui mesmo, né? Com a Batalha do Parque, que acontece realmente, e tá acontecendo. Então, se procurar um pouco, então, só fui eu olhar o Instagram do Santito, que eu já achei várias coisas assim, sabe? Então, já pode, tipo, e aí colocar isso, ou fazer parte disso. Beleza, Mariana. Muito obrigado. Sim, eu vou deixar acho que um pouco aberto, conforme eu for escrevendo, eu vou ver o que me surge mais, porque uma coisa que me mobilizou muito é a questão do tempo, né? Esse tempo, como é que o tempo ele é engarrafado? Eu não participei da reunião que a gente discutiu o artigo do Roger, do Satan Angur, do tempo construtivo, tempo que fica, mas isso ficou muito na minha cabeça. Eu li o texto, não pude participar. E aí eu fiquei assim pensando, o que o tempo pode ser comparado, né? O tempo físico, com o que ele pode ser comparado para eu tentar entender uma propriedade que essa coisa tenha que talvez possa se aplicar ao tempo. Porque o tempo é essa coisa que está aqui, né? Muito abstrata. O que é o tempo? E eu fiquei pensando muito na água, né? A água, ela se transforma muito, a água, ela evapora, ela vira nuvem, cai uma gota no rio, ela não vira o rio, ela compõe com o rio, depois evapora, vira nuvem, transporta daqui para lá. E eu fiquei pensando muito sobre isso em comparação com o tempo. Foi aí que eu escrevi essa primeira poesia, esse primeiro fragmento, que é: um cano escoa por dentro da parede estagnado, aquilo que acima de nossas cabeças represado para o uso temporário
segue constantemente travado. Enfim, devidamente, vidas e mentes capitalizadas. Eu fiquei pensando muito nisso, que eu pensei assim, a água ela tem essa potência de transformação, ela entra nos lugares, ela dissolve os outros elementos químicos, a água é uma base da nossa vida, compõe o nosso corpo, e mesmo assim a gente consegue canalizá-la, a gente consegue utilizar ela só em pontos específicos, ali na pia, ali no chuveiro, ali no filtro para beber água, e a gente usa uma coisa estagnada, uma coisa sem potência nenhuma, que é o cano, a gente não quer potência nenhuma num cano, para que ele transporte essa coisa que é cheia de potência. Quando o cano apresenta uma potência, uma fissura, uma diferença, a gente vai lá e conserta ele. A gente não quer isso escorrendo em lugares que não deveria. E aí eu fiquei pensando muito nisso na jornada de trabalho, no transporte público, no engarrafamento. Nós pegamos esse tempo como potência das pessoas, esse tempo que todo mundo acha que vai viver, esse tempo que nós temos da imaginação de envelhecer e de ganhar um dinheiro agora, porque eu precisarei desse dinheiro no futuro, é um momento que a gente está estagnando esse tempo, nós estamos represando esse tempo abstrato para usar ele de maneira temporária, de 8 a 6, e depois pegar um engarrafamento. Então, isso foram umas ideias que ficaram muito assim, na minha cabeça também, pensando o tempo. E a batalha de rima é uma de vazamento desse tempo. É igual eu coloquei, os MCs cantam naquele instante da rima o que foi acumulado de vivência deles antes. Ninguém chega ali e faz uma rima do nada. Tem que ter o contexto, tem que ter o proceder, que é o nome, o proceder. Acho que é isso, Roger. Eu acho que assim, tem coisas muito preciosas que estão surgindo aqui, tá, Pedro? Que já tem a ver com esse movimento seu cartográfico da pesquisa mesmo, tá? Eu acho que, e coisas que você vai falando também que já vão para além de um projeto. Então, eu acho, uma sugestão que eu já vou dar é de ter um caderninho de anotações, algum lugar que você vai trazendo esses insights, porque eles vão ser muito preciosos depois na hora de tomar algumas decisões e produzir as suas cartografias, tá? Eu acho assim, agora o que eu acho, sendo bem pragmático, o projeto, né? A minha sugestão, a seleção vai ser agora em junho, julho, né? Até julho é a inscrição, né? É se inscrever, mas já ir fazendo o projeto por conta da solicitação de bolsa. Eu queria já pedir essa bolsa já talvez em agosto, sabe, Pedro? No máximo, final de agosto, para dar tempo de ser avaliada pela FAPESP. Porque daí, se acontecer de ela não ser avaliada na FAPESP positivamente, daí a gente vai para um plano B e tenta pelo programa. Mas, enfim, tem que ser com antecedência, está demorando muito tempo a avaliação. E daí, o que precisa ter, né, num projeto, tá? Não é um movimento analítico, às vezes a gente confunde, acha que a gente já tem que fazer análises, insights, e quando isso é a pesquisa, né? Eu acho que tem que caracterizar, fazer uma introdução, pensando no leitor, esse lugar político, né, da batalha de rima, onde ela está, você pode colocar situada dentro do hip hop, ela também não está só no hip hop, depende do caminho que você vai tomar, mostrar sua relação com as batalhas, né, eu acho que essa relação que ela não começa agora, chegando na pergunta, fazer uma revisão de literatura nos nas bases de dados, para já trazer um primeiro, falando já o que está, para ter sua proposta, né? Para mostrar qual que vai ser sua proposta, tá? E depois já pensar metodologicamente, e eu acho que a cartografia dá muito caldo. E um cronograma e execuibilidade, tá? Referencial teórico, eu acho que a filosofia da diferença, operante teórico dá muito conta do tratado de nomeadologia. Eu vou te ajudando nessas etapas, tá? Comece escrevendo a introdução e tenta já produzir isso daí. Eu acho que isso você já tem todos os elementos. E da medida que você for fazendo esse projeto, eu vou te ajudando. Mas assim, é importante que eu acho que já é um passo de você começar a materializar o projeto, tá? Porque eu acho que a ideia dorsal aí, eu acho que você já tem. Eu fiquei me questionando, será que para o pré-projeto seria interessante essa construção com esses fragmentos de poesia ou não? Não, Pedro, eu falo sempre, tem que dê a burocracia, os burocratas a burocracia. Isso é uma política de escrita sua.
se você coloca no projeto, não é todo leitor que vai estar abraçado com essa luta. E outra, o projeto, ele é para ser interpretado, né? Mesmo que a gente não tenha essa luta da interpretação, o projeto se espera disso. Então, o projeto pensa, a pessoa tem que ler e tem que saber, ou entender que sabe o que você vai fazer. Se você começa a apostar na política de escrita diferente no projeto, a lógica do projeto não está nessa política. Vira um tiro no pé, tudo bem? Porque você fica contando com a sorte de ter alguém que seja aliado, né? Então, eu digo assim, projeto faz para ser compreendido. Porque é simples. O projeto para você se organizar e para conseguir a bolsa. A dissertação são outros 500. Ali que vão ser as nossas lutas. Eu acho, não é que você não poderia fazer isso, mas eu acho que não vale a pena a energia gasta e o risco gasto para você fazer isso num projeto, né? Eu acho assim, guarda essa política de escrita para a dissertação, para que é a luta que você vai ter, e para os artigos a ser escritos. A gente tem conseguido trabalhar essas lutas. No projeto, as pessoas não vão se colocar, os avaliadores não vão se colocar num lugar de tentar defender uma política que não é canônica de escrita. Tudo bem. Agora, na introdução, você pode até ser um pouco mais poético, se você quiser, para trazer esse lugar político seu. Mas, assim, trabalhar com a composição de fragmentos para o projeto eu acho muito arriscado. Ok. Mais alguém tem alguma coisa para comentar? Gostaria de comentar algo? Cristiano? Ô, Pedro, assim, não tem muita coisa para falar, porque eu não conheço do mundo do hip hop. Mas, fazendo a leitura, eu achei, assim, bem diferente o movimento da leitura, porque eu nunca tive parado para falar assim, vou saber um pouco sobre hip hop. Nunca parei para pensar. E eu gostei porque me afetou bastante. Quando você se expressa, a gente torna mais compreensível as coisas que você coloca em palavras ali nos poemas, nas poesias. Eu não entendi quase nada, assim, claro, uma poesia não é para ser entendida, né? Mas quando você fala, fica muito compreensível, né? O que você queria dizer, essa história do cano, da água e tal. O que te inspirou a falar sobre essas coisas, né? E aí, quando você fala, fica bem compreensível. Então, isso, como já falaram, né, é legal você trazer na sua escrita essas coisas que marcam você e que te marcaram. Olha, o que você trouxe para falar sobre a água, sobre esse movimento da água e a partir da poesia, você pode usar isso numa escrita formal, né? Para dizer, olha, como isso me afetou, né? Sem fazer um fragmento nesse primeiro momento de uma poesia. Mas o que eu queria dizer para você é que o seu texto traz muita coisa do seu corpo, das afecções do seu corpo, de como as exterioridades vão se transformando, a sua subjetividade vai sendo transformada, e conforme você vai lendo, você vai vendo as entradas que você vai dando a partir das coisas da exterioridade do mundo. Ou seja, você não muda sozinho, você muda a partir de uma relação, do encontro. Foi o que a Bia colocou. Então, isso eu acho que é muito potente você trabalhar, como ela já ressaltou, e você pensar qual é o campo que você vai pensar o corpo, porque você traz muita palavra corpo, e eu vejo também o seu próprio corpo nesse processo de, por exemplo, assim, sendo atravessado por forças do mundo que não cabe no mundo da identidade, né? Então, você percebe um mundo sem identidade, você se vê nesse mundo sem identidade e você perde o chão, né? E você continua caminhando em direções outras, que não da venda, que não do consumo, que não do capitalismo. Então, essas coisas, essas linhas de fuga, é legal aparecer na tua introdução, né? Para você mostrar como é que a sua subjetividade vai movimentando nesse processo, e aí você já também pensar quais são os interlocutores que eu posso me comunicar, conversar, dialogar, para potencializar essas coisas que aconteceram comigo. Eu,
particularmente, gosto muito de como que a Sueli Ronick coloca essa transformação do meu processo de subjetividade. Eu adoro a cartografia sentimental e ela dá conta muito de falar sobre essas coisas, sabe? De como o corpo passa por esse processo e você entra num território, daqui a pouco você é desterritorializado. Então, nesse momento, eu acho que você vai criar um território de projeto, mas que ele vai ser desterritorializado depois, a partir da sua dissertação, né? E aí depois você pode fazer o que você quiser também. Né? Então, esse é o momento também de você pensar assim, espera aí, eu não vou estar sempre desterritorializando, eu vou ter que criar um campo de pensamento onde o outro possa me compreender, né? Mas você deixar claro que quais são as ferramentas teóricas tuas, né, que está trabalhando junto, né? Eu acho que não é pensar assim, eu tenho que criar uma teoria para falar sobre o processo de subjetividade, não. É para você problematizar a sua própria construção, o seu próprio processo de construção e desconstrução, né? E quem ajuda você a falar sobre essas coisas? Aí é que eu falo, Sueli Ronick dá muita potência, mas tem muitos outros que falam sobre essa questão do corpo. Eu acho que é isso, né? E os processos de subjetivação em tempo de fratura da identidade criado na cidade, na escola, nos espaços duros. O que você quer quebrar? O que você quer romper? Qual é o espaço duro que você quer deslocar? Né? Você também tem que pensar nisso. A partir do hip hop, o hip hop, a partir da rima do hip hop, ele faz você deslocar o quê? Que saberes? A da escola, ele faz romper as relações da cidade, ele faz romper os processos instituídos da segurança da cidade, porque ali está a polícia, né? A polícia quer romper o quê? Aquele saber que não cabe dentro de espaço nenhum, né? Então, por isso que eu acho que o Roger trouxe essa questão do tratado no modológico, que vai trazer muitos elementos para você quebrar e fissurar esses espaços. Mas aí já é na sua dissertação, né? Agora que eu consegui ver mais essas coisas que o pessoal falando, e obrigada aí pela abertura que você faz no campo da educação matemática, que também ajuda a gente a pensar outras formas de vida que a gente também não vê, né? A gente não vê. Né? Então, acho que a gente precisa ler mais. Você precisa ler mais para a gente conseguir perceber que existem outras formas de vida diferentes da que a gente vive, e que a gente também tem que colocar como eu digo, não precisa saber, mas saber que a diferença existe, né? E que eu preciso respeitar e faz parte também da minha batalha, né? A do outro é o meu ponto em comum. A minha batalha também é a batalha do outro. E é isso. Parabéns aí pela entrada que você faz. Cristiano, muito obrigado pelas colocações. Assim, a fala é um lugar muito mais confortável para mim, de fato. A escrita, ela vem sendo construída em alguns anos, né? E a gente, às vezes, né, na poesia ali, a gente não consegue expressar essa ideia toda. Eu mesmo não consigo expressar as ideias todas que eu tenho na escrita. Muito obrigado pelas colocações. Eu vou procurar as referências, tá? E é isso, vamos conversando. Eu pretendo já agora fazer uma versão mesmo do projeto. Eu queria fazer isso como uma entrada para a gente ter uma conversa. E, gente, só tenho a agradecer, tá? Daniela. Obrigada. Bom, eu estava escutando todo, além de leitura do texto de Pedro. Eu acho que tem muitas possibilidades de fazer linhas para fazer sobre o corpo, sobre o tempo, sobre espaço, sobre muitas coisas, e eu acho que é muito bonito, mas penso também que é importante escolher uma que
possa relacionar a outras. Então, con eso, esta parte en español que creo que se me entiende o puedo explicarlo mejor. Me gustó mucho porque lo tengo escrito acá y me pareció curioso que cuando Roger lo mencionó, lo acababa de escribir, y es el tema de la topología. La topología y la cartografía, las dos cosas me pareció curioso, porque las dos cosas las acababa de escribir después de que Pedro hizo pues la exposición de su texto. Porque digamos que me imaginé esa cartografía o esa imagen de todos esos espacios también mediados en la escritura o en lo discursivo por la topología. Bueno, ya después son cuestiones que quizá son difíciles para mi comprensión, que es el tema ya de lo práctico, en tanto si es en Brasilia, si es en Río Claro, si es ya en una ciudad cerca, que pues eso lo complejiza. Pero digamos que en ese primer momento el tema de la topología y la cartografía para mí fue como una relación que para mí tomó todo sentido y me gustó mucho. Incluso ahorita precisamente lo estaba pensando, que entiendo también, no es algo tan cercano a las investigaciones que he hecho, pero sí es algo muy cercano al grupo, que es el tema del cuerpo. Bueno, es cercano, pero no cercano. Pero creo que igual con la cartografía, a propósito de esas líneas o de esos modos de relacionarse con el espacio, puede aparecer el tema del cuerpo. Pues lo que nuevamente son muchas cosas que pueden estar ahí a propósito de las batallas, muchas cosas que se pueden analizar y eso me parece muy interesante, pero sí debe haber una que con la cual se conecten las otras, la cual traiga las otras y las pueda, digamos, relacionar, pero sí considero que debe haber una que sea la más fuerte, ya sea el tiempo, ya sea el espacio, ya sea la manera de relacionarse o cómo se habita unos espacios, que debe como que primar a mi modo de ver, porque pueden ser muchas cosas. Me parece muy interesante el tema de las trillas. Me pareció interesante también lo que decía Vía sobre, bueno, si se pavimenta o no, y me cuestionaba si es necesario que se pavimente, o sea, ¿por qué? O sea, además para mí, que el tema de la naturaleza es tan importante, o sea, yo no la piso porque estoy pisando el pastico, o es más como el cuidado del pasto, de la grama, de las plantas. De hecho, acá en la UNESPI me atravesé y me sentí mal atravesándome porque estaba, digamos, como más por el respeto a la naturaleza. Y como que son unas plantas que están ahí y que no quisiera pisar. Sin embargo, pues, crecí en el campo y básicamente uno se la pasa pisando las plantitas, pero en el tema de la ciudad, pues no hay tantas como para pisarlas, que es lo que, digamos, que me pareció curioso en medio de todas las discusiones. Claro, eso responde a deseos, como decía Vía, eso responde a otras maneras de relacionarse con el espacio, pero para mí tiene que ver con la naturaleza. Y precisamente allá es donde ya todo se me empieza a hacer confuso, porque para mí, no sé, Pedro, si le encuentres más claridad, pero para mí es muy difícil conectar ese tema de, por ejemplo, de las trillas ya con las batallas y con esos otros espacios. Definitivamente, por ejemplo, lo de educación inclusiva creo que queda fuera, precisamente porque conectarla creo que es complejo, pero ya ahí con esas dos cosas creo que es un poco más complejo conectar y que haga un sentido una línea discursiva fuerte, que es
Además que creo que es muy bonito lo que se puede crear o muy chévere lo que se puede crear. Entonces, para mí, muy a manera personal, lo que tomó más sentido o lo que dije, wow, o sea, me imaginé de una vez los gráficos, los cartográficos, pues la cartografía y la topología. O sea, ya me imaginé leyendo el texto y viendo esos dibujos, o sea, que sea o que fuese casi una cartografía tanto de Deleuze como una cartografía del sentido de los mapas, como un mapa me pareció muy chévere, casi como lo decía Roger, en el sentido de la imagen, o sea que esté en el escrito tanto el mapa, que sería como esa construcción, bueno, el mapa cartográfico que no tendría que ver necesariamente con el mapa, sino con las relaciones, y el discurso me pareció que sería o podría construirse a partir de ello algo muy chévere, nuevamente a modo personal. Y que digamos que me imaginé en ese momento ya leyendo ese y viendo esas, leyendo también, sí, esas imágenes. Creo que es eso. Muito obrigado, Daniela. Eu imaginei muitas linhas de desejo como sendo assim, não literalmente compondo com a batalha. Não dizendo que as pessoas fazem aquelas linhas indo para a batalha, mas que os elementos que estão na batalha são os mesmos elementos que fazem essas linhas durante a semana. Por isso que eu trago ali um ponto do texto que essa batalha no centro de Brasília acontece no domingo à noite, mas as batalhas nas periferias acontecem durante a semana, porque esses corpos, eles só vão durante a semana lá na capital para trabalhar, para trabalhar. Eu coloco aquela parte ali, a música do museu, né? Do museu não, do Criolo, que ele coloca o cálice. Não sei se você sabe, Daniela, mas ele está parafraseando uma música que foi muito famosa na época da ditadura, que também se chama Cálice. E ele está trazendo para a nossa época. Então ele começa, como ir para casa sem levar um tiro, voltar para casa sem levar um tiro, se no meio da noite tem alguém que frita e mantém de tudo e faz de tudo para manter sua brisa. Aí ele fala que os sarais, a poesia, teve que invadir o boteco, porque biblioteca não era lugar de poesia, porque na biblioteca tinha que fazer silêncio, e era lugar de uma gente que se acha muito sabida. E a batalha acontecer embaixo da biblioteca, enquanto ela está fechada, para mim foi tipo muito uma conexão. Então eu pensei nessas ligações meio que como o movimento desses corpos, essas peças, aonde elas estão, que momento elas compõem o quê? O mesmo corpo que compõe uma linha de desejo num dia é o corpo que está calado e silenciado no engarrafamento, numa fila do ônibus, no outro. Ele só pode compor aquela poesia dele lá na periferia que ele pertence, e não aqui no espaço central. E muitos problemas que nós temos dessa batalha de rima, várias batalhas de rima aqui de Brasília acabaram por conta disso, por já haver um tráfico de drogas no local, e o tráfico de drogas se utilizar daquele movimento de pessoas para se disfarçar. E quando a polícia chega para reprimir isso, reprime todo mundo, sem nenhuma discussão. Então, a imagem geral que se cria sobre esse movimento é um movimento de drogado, como a gente viu lá, de bêbado, borracho, perdeu seu borracho, né? Em espanhol, perdeu seu bêbado. Cadê a droga? Entendeu? Então, quando a polícia chega, já é colocando na visão da população que a batalha é algo horrível. Igual eu coloquei ali, as batalhas acontecem durante a semana na periferia, a revelia, a contra-vontade de quem habita perto dessas praças. Aqui mesmo na minha cidade, acabaram com a batalha, encheram lá de coisa de lanche. Aí o povo gosta, entendeu? Então foram essas ligações que eu fiz. Roger? Nossa, eu tô vendo tanta coisa possível aí, Pedro, assim, de um trabalho muito potente, sabe? Eu acho que assim, nesse momento é o feijão com arroz, fazer o projeto, mas vai ter tanta coisa para você mobilizar aí. Hoje você vai ter que tomar uma decisão, porque tem tantas possibilidades. Quando você fala dessa organização, eu estou pensando no corpo sem órgãos, para discutir, não no sentido de explicar, no sentido de potencializar essas estruturas, sabe? E agora, você falou, eu tinha falado antes de não trabalhar com composição, mas tem algo no projeto que pode trazer potência política para ele. Talvez você iniciar o seu projeto na introdução com uma estrofe, alguns versos, assim, que vem deles, ou seja, eles começam falando, não é você. Isso pode ser muito potente.
Outra coisa, na hora de falar dos operantes teóricos, eu acho que você pode trazer um jogo aí, que tanto falar das filosofias da diferença, né, esse lugar tratado na modologia, mas também as próprias falas das batalhas de rima. E mostrar que quando você vai tomar de maneira planificada, não é a teoria dos filósofos que vai explicar aquilo, não, vai compor junto, ou seja, eles vão ter o mesmo status. Nessa Jonga vai ter o mesmo status, sei lá, de Deleuze e Guattari, e colocar eles para conversar no seu trabalho ali, para discutir, para promover outros possíveis, né? Eu acho que isso, anunciar isso no seu projeto é muito bem-vindo, né? Enfim. Eu acho que só fazendo uma parte na fala do Roger, como você colocou, a gente não pede permissão para fazer revolução, e até no contexto aqui da Unesp a gente não pede permissão para fazer greve, sabe? Então eu acho que sim, o projeto é esse espaço de a burocracia, os burocratas, mas abre exceções, sabe? Então, quando você está pensando nessa ideia de não talvez elevar uma coisa em detrimento de outra, ou rebaixar uma coisa em detrimento de outra, mas de planificar mesmo, sabe? Então, traz esses estrofes, essas pequenas, pensando também que você tem um espaço limitado, então também não dá para trazer tudo. Mas eu acho que é isso. Quando eu falo isso, Bian, só não deixar o lugar muito no jogo da composição que a gente faz muitas nas teses. Faz isso, mas faz isso de maneira inteligente. Porque no final das contas, você precisa da aprovação de quem lê o projeto, porque é bolsa, é dinheiro. Depois que o projeto, ele serve como um organizador das suas ideias, mas também serve para ganhar bolsa, sabe? Eu acho que só colocar isso daí, e vai usar isso, usa, mas usa inteligentemente. Pensa assim, quem vai ler, como espero ou entendo que vai ler. E é isso, porque eu acho que assim também não dá para se render totalmente. Mas assim, faz isso de maneira estratégica, tudo bem? Acho que pensar não tem mais sua, apenas sistema. Eu acho que é esse recorte que você tem que trazer agora no projeto. Certo. A Mariana tinha comentado, né, que eu não introduzi o Cronopes, eu vou colocar lá. Pessoas verdes, úmidas. Cheguei achando que eu era ateu, descobri que eu sou monoteísta, virei politeísta. Gente, acho que é isso. Alguém mais tem alguma fala? Daqui a pouco vai ser panteísta. Panteísta, virei caipora, 100%, 100% caipora. Gente, então, ó, muito obrigado por tudo. Eu vou reavaliar, assistir de novo aqui, vou transcrever essa conversa, vou pegar ponto a ponto. Meu pré-projeto, eu não quero que tenha a mesma cara desse texto, acho que esse texto foi mais, assim, para apresentar, igual eu botei no título ali, né? Luzes que me alcançam, sonhos que me movem. Queria mostrar para vocês um pouco da minha luta, da minha trajetória, como que eu pude, como que eu criei mesmo, né? Como eu inventei os mecanismos que puderam me depois levar para estudar na Unesp, que depois me levaram para estudar no Cronopes, essas potências todas, e tenho certeza que eu estou no lugar certo, escutando vocês, lendo as coisas que vocês escrevem. Eu já trouxe várias vezes, assim, que quando eu leio as coisas de vocês, eu acho tão incrível que eu fico me questionando se um dia eu vou conseguir escrever uma coisa assim tão incrível, tão potente, tão disruptiva. E é isso, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado a todos. Se mais alguém tiver alguma fala, alguma coisa. Não, tudo certo. É só uma coisa, Pedro. Por conta dessa questão de viagem, quando você for fazer a inscrição, vai ter a opção de fazer presencial ou à distância. Pode ser à distância, tá? Não venha só para fazer entrevista, todo mundo conhece você. Não, em termos de seleção, não vai fazer diferença, tá? Porque às vezes pensa, tenho que ir. Não, fique em paz, tá? Pode fazer à distância, resolve suas coisas aí. Quando você vier para cá, você vem de braços abertos e a gente vai se resolvendo à distância sem problemas, tá? Tá, maravilha. Eu estou trabalhando, né, igual eu te falei, numa escola bilíngue, mas é bem um McDonald's da educação. Eu peguei porque pagava bem e eu precisava de grana, e é isso. Eu vou pedir demissão dessa escola daqui a alguns dias. E aí eu estava pensando em julho, eu tenho que resolver algumas coisas, né, para os meus avós lá em Santa Catarina,
mas eu estava pensando em passar em Rio Claro, mas não, eu acho que não tem ninguém aí, né? Eu vou ver o dia certinho que vai ser, às vezes eu até vou na seleção presencialmente mesmo, por já estar mais ou menos nesse movimento, tá? Mas eu aviso vocês. Bia? Eu acho que só 2 comentários. Um falando da seleção, eu acho que mesmo se você estiver aqui, eu prefiro fazer na minha casa, sabe? Tanto a redação quanto a entrevista. Você tá na sua casa, com o seu computador, principalmente para escrever. Acho que a redação é uma chatice. Então, eu prefiro estar na minha casa, no ambiente que eu tô confortável, num teclado que eu sei digitar, sabe? Então, eu acho que mesmo que você estiver por aqui, eu acho que faça online. Eu prefiro fazer online. E sobre, você falou agora do bilíngue, eu acho que só o inglês que você não consegue fazer online. E aí, não sei se você, acho que pode ficar para perguntar, não sei se você tem algum outro certificado de inglês, mas não sei se essa escola fornece uma certificação aceita para dispensa do inglês aqui. Aí dá uma estudada, então, isso antes da demissão, porque vai que você já consegue se livrar disso também, mas o inglês é bem tranquilo. E aí seria a única coisa que não daria para você fazer online. E outro comentário, semana que vem sou eu, e aí eu já vou pedir desculpas que eu vou mandar o texto um pouquinho atrasado. Eu estou nesse processo loucuras de fechar o texto do meu mestrado, então tá meio caótico, assim, e eu acho que eu vou fazer um pouco do... Eu tenho um projeto, eu acho que eu vou falar, só para não tomar muito tempo, eu vou falar um pouco do contexto, do que tem acontecendo pessoalmente, que eu acho que ano passado, assim, foi muito determinante em como as coisas estão acontecendo agora, mas eu já tenho um projeto pronto de doutorado, essa carta de intenção, que eu submeti ano passado na seleção e não fui, então, assim, se der tudo errado, se eu ficar sem tempo, eu vou mandar ele mesmo, então eu vou mandar ele, mas eu tenho alguns outros pontos, então acho que eu vou fazer um movimento meio que como o Pedro, de compartilhar esse projeto e dar algumas outras entradas, ideias, perguntas e essas coisas. Mas eu vou mandar, estou me planejando para mandar ele na quinta, e vou pedir desculpa já pelo atraso. Tá bom, então. Pessoal, eu vou precisar sair. Vou precisar sair que eu tenho que ir pro trabalho, só avisar, porque eu acho que não vai ter mais nada, né? Então, Acho que é isso, né? tchau, Acho que já até semana encerramos. que vem aí da Bia e boa semana para vocês. Até semana que vem. Abraço, pessoal. Boa semana. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Gente, só lembrando hoje, para quem estiver aqui em Rio Claro, 2 horas tem a plenária, como construir uma greve na pós-graduação. Eu acho que a gente não vai abrir Meet, então acho que vai ser só presencial mesmo, mas quem conseguir vir, venha, porque eu acho que principalmente no nosso contexto de pós, eu acho que é um debate muito importante, sabe? Então, venham 2 horas, vai ser lá no Departamento da Física, passando o GES, passando o espaço Marielle Franco. É isso. Bia, é para todo mundo ou é só para os alunos? Para todo do mundo. Ok. Graduação, docentes, graduação, servidores. Eu não lembro se foi para a lista. Eu vi que ia ter para a lista essa semana, mas de hoje especificamente foi para a lista da pós? Nossa, boa pergunta, Roger. Vamos certificar, qual coisa eu mando lá. Beleza, então. Obrigado. Um abraço, Tchau, pessoal. tchau, gente. Bons trabalhos aí, Tchau, Pedro. gente. Quero ver esse projeto. Boa semana. Vamos! Tchau. Tchau, Abraço, gente. tchau. Abraço.